Você é nada senão uma desistente do ensino médio, quem não consegue nem ler uma simples etiqueta. Saia da minha vista antes que eu tenha segurança jogar você fora. O grito ecoou das paredes de mármore do mais caro restaurante em Nova York cidade. Garfos caíram. A música parou. Cada bilionário e celebridade no quarto congelou. Genevieve Sterling, a esposa da cidade mais implacável magnata imobiliário, tinha acabado de publicamente destruído uma jovem garçonete por fazer um simples erro. Ela pensou que ela tinha vencido. Ela pensou que a garota iria fugir chorando. Mas ela não sabia com quem ela estava falando. Ela não sabia que a garota segurando a bandeja não era apenas uma garçonete. E o que aquela garota iletrada disse a seguir não apenas silenciou Genevieve. Isso custou à família Sterling 20 milhões em 10 segundos. Esta é a história de como a arrogância encontrou seu par. A chuva em Manhattan não lava a cidade limpa. Isso apenas faz a sujeira mais escorregadia. Para Hannah, a chuva era apenas outro obstáculo em uma vida que parecia uma corrida de obstáculos sem fim. Eram 5h30 p.m. em uma terça-feira. Hannah estava perto da entrada de serviço do Obsidian, um restaurante tão exclusivo que seu número de telefone não estava listado online. Você tinha que conhecer alguém que conhecia alguém apenas para conseguir uma reserva para uma salada. Hannah verificou seu reflexo no vidro molhado da porta dos fundos. Ela parecia cansada. Aos 26, ela tinha os olhos de alguém que tinha vivido 100 anos de má sorte. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque de regulamentação severo, e seu uniforme, uma camisa branca impecável e calças pretas, dos tamanhos muito grandes, era um repasse da garota anterior que tinha desistido depois de uma semana. Hannah mova-o. A voz de Henry, o gerente de andar, tirou ela de seus dias. Henry era um homem baixo com um bigode. Ele passava mais tempo se arrumando do que sua personalidade. Ele tratava a equipe de peso como guardanapos descartáveis. Útil por um momento, então lixo. Estou indo, Henry, Hannah disse, sua voz suave. Ela manteve sua cabeça baixa. Essa era a sua estratégia. Seja invisível. Dentro, o Obsidian era um templo de ouro e veludo. Cheirava a óleo de trufa, conhaque envelhecido e dinheiro antigo. O trabalho de Hannah era simples. Sirva a água, limpe os pratos e nunca, jamais fale a menos que falada. Ela precisava deste trabalho. Desesperadamente, em seu bolso, vibrando contra sua coxa, estava seu telefone. Ela sabia o que a notificação era sem olhar. Era o departamento de faturamento do hospital. O tratamento de sua mãe para Parkinson de início precoce não era coberto por seu seguro básico. E a dívida era uma maré crescente, ameaçando afogar ambas. Hannah tinha vendido seu carro, seu laptop e até o anel de noivado de sua avó. Tudo o que ela tinha deixado era este trabalho e a gorjeta que ela rezava que os clientes ricos deixassem para trás. Mesa 4 é sua esta noite, Henry latiu, enfiando um menu encadernado em couro em seu peito. E reze para qualquer Deus que você acredite para que você não estrague. Os Sterlings estão vindo. O sangue esvaziou do rosto de Hannah. Todos na indústria de serviço conheciam os Sterlings. Patrick Sterling era um magnata da tecnologia que tinha girado para o tráfico de armas, um homem que comprava empresas apenas para demitir todos por esporte. Mas ele não era o problema. O problema era sua esposa, Genevieve. Genevieve Sterling era uma ex-modelo de passarela que tinha casado em bilhões e tratava o mundo como sua serva pessoal. Ela era notória por fazer a equipe ser demitida por respirar muito alto ou ter uma aura feia. Eu não consigo lidar com os Sterlings. Henry, Hannah gaguejou. Por favor, me coloque no pátio, me coloque na pia de pratos. Qualquer outro lugar, Henry zombou. As outras garotas ameaçaram sair se elas tivessem que servi-la. Você é a mais nova, você é a mais baixa no totem. Você pega a mesa ou você pega sua bolsa e sai permanentemente.
Hannah engoliu o nó na garganta. A conta do hospital, a medicação, o aluguel. Eu pego a mesa, ela sussurrou. Ela não sabia ainda, mas aquela decisão estava prestes a acabar com sua vida, como ela a conhecia. As portas para o Obsidian se abriram às 19h09 p.m., em ponto, e a atmosfera na sala mudou instantaneamente. O falatório casual dos outros clientes, CEOs, políticos, estrelas de cinema diminuiu. Genevieve Sterling fez sua entrada. Ela usava um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que Hannah ganharia em 5 anos. Diamantes pingavam de suas orelhas e garganta, pegando a luz baixa dos lustres. Ela não andou. Ela espreitou. Ao lado dela estava Patrick Sterling, um homem que parecia estar perpetuamente verificando seu relógio, seu rosto enterrado em um telefone, ignorando sua esposa completamente. Arrastando-se atrás deles estava um terceiro convidado. Isso era incomum. Os Sterlings raramente jantavam com outros. O terceiro homem era mais velho, talvez em seus 60 anos, com cabelo prateado e um rosto afiado, intelectual. Ele usava um terno que era caro, mas discreto. Ele olhou ao redor do restaurante não com arrogância, mas com curiosidade. Este era o professor Tobias Alcott, um historiador e diplomata renomado, embora ninguém no restaurante o reconhecesse. Ele estava lá por uma razão muito específica, uma negociação sobre direitos de terra para uma das novas fábricas de Patrick na Europa. Hannah respirou fundo, alisou seu avental e se aproximou da mesa. Boa noite, senhor e senhora Sterling. Bem-vindos ao Obsidian, Hannah disse, mantendo seus olhos baixados respeitosamente. Meu nome é Hannah, e eu estarei cuidando de vocês esta noite. Genevieve não olhou para cima. Ela estava ocupada em inspecionando seu garfo, segurando-o contra a luz, como se procurando por germes microscópicos. Este copo de água, Genevieve disse, sua voz como vidro quebrando. Tem uma mancha. Hannah olhou. O copo estava impecável. Eu peço desculpas, senhora. Eu irei substituí-lo imediatamente. Não se preocupe. Genevieve acenou com a mão de forma desdenhosa, finalmente olhando para Hannah. Seus olhos se estreitaram. Ela escaneou Hannah de cima a baixo, um olhar de puro desgosto curvando seu lábio. Você parece exausta. É pouco apetitoso. Eles não deixam você dormir em qualquer abrigo de onde você vem? Hannah congelou. O insulto era tão casual, tão desnecessário. Ela sentiu o calor subir em suas bochechas. Eu peço desculpas se minha aparência a ofende, senhora. Ofende, Genevieve estalou. Apenas traga a lista de vinhos e tente não tocar muito. Não quero sua pobreza esfregando no couro. Patrick Sterling não olhou para cima de seu telefone. Professor Alcott, no entanto, moveu-se desconfortavelmente. Ele olhou para Hannah com um olhar simpático, quase apologético. Hannah apressou-se, suas mãos tremendo. Ela pegou a pesada lista de vinhos encadernada em couro, o livro preto, como eles o chamavam. Continha vinhos que custavam até 40 mil a garrafa. Quando ela voltou, ela abriu o livro na página que Henry tinha marcado mais cedo. Temos uma reserva especial esta noite. Hannah começou a recitar o roteiro que Henry a tinha forçado a memorizar. 1055 Roman Ante Party. Genevieve interrompeu. Ela arrancou o livro das mãos de Hannah. Não quero ouvir o roteiro. Quero ver as novas aquisições. Ouvi dizer que vocês têm uma garrafa do vendedor particular do consulado austríaco. Hannah piscou. Ela não sabia nada sobre isso. Não estava no treinamento. Eu acredito que sim, senhora. Hannah disse, improvisando. Deixe-me buscar o sommelier. Não, Genevieve sibilou. Não quero o sommelier. Quero que você ganhe sua gorjeta. Leia-me a etiqueta da terceira garrafa na página 4. Agora ela empurrou o livro de volta para Hannah. Hannah olhou para a página. Seu coração parou. O menu estava impresso em inglês, mas a seção que Genevieve estava apontando para as coleções particulares era manuscrita na língua original da safra para provar autenticidade.
A entrada não estava em francês, não estava em italiano. Estava escrita em latim, com anotações em um dialeto arcaico do antigo Occitan. Hannah olhou fixamente para o texto. As letras nadavam diante de seus olhos, não porque ela não conseguia lê-las, mas porque ela conseguia. O silêncio na mesa 4 se esticou espesso e sufocante. Bem, Genevieve exigiu, batendo suas unhas manicuradas na toalha de mesa. Estamos esperando. Ou é muito difícil para você? Apenas soletre, querida. Hooked on Phonics funcionou para meu filho pequeno. Talvez possa funcionar para você. Patrick finalmente olhou para cima, irritado com o atraso. Genevieve, apenas peça um cabernet e acabe com isso. Não, Patrick, ela disse, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Quero ver se este estabelecimento contrata equipe competente ou apenas casos de caridade. Olhe para ela. Ela está olhando fixamente para a máquina como uma vaca olhando para um trem. As mãos de Hannah seguraram o livro de couro. O texto era uma descrição de um vinho monástico do século XIV, listando a abadia específica e o ano da colheita. Veneno de Baixia Sancti Victorious Anodominae Maclexiques. Hannah sabia exatamente o que era. Mas ela também sabia que se ela o pronunciasse corretamente, ela atrairia a atenção para si mesma. Hannah não era apenas uma garçonete. 6 anos atrás, ela tinha sido uma prodígio, uma candidata a doutorado em linguística na Universidade de Oxford, especializando-se em línguas românicas e dialetos mortos. Ela tinha deixado tudo para trás quando seu pai morreu e sua mãe ficou doente. Ela tinha desaparecido na indústria de serviços para fazer dinheiro rápido, escondendo seu passado para evitar a vergonha de potencial desperdiçado que seus colegas acadêmicos empilhariam sobre ela. Se ela lesse isso fluentemente, ela quebrava o personagem. Se ela não lesse, ela era humilhada. Ela hesitou, sua língua sentindo-se pesada. É um vinho da abadia de São Vítor, Hannah murmurou, tentando anglicizá-lo, tentando soar simples. Genevieve riu. Era um som alto de latido que fez cabeças virarem 3 mesas de distância. A abadia de São Vítor, ela zombou. Oh, ouça! Ela está adivinhando. Ela vê a palavra sancti e adivinha santo. Que pitoresco! Genevieve levantou-se pegando a atenção de toda a sala. Ela amava uma plateia. Isso é inaceitável. Genevieve anunciou, sua voz projetando para as mesas próximas. Estamos pagando milhares de dólares por uma refeição. E estamos sendo servidos por uma garota iletrada que não consegue nem ler o menu. É insultante. É patético. Ela virou seus olhos para Hannah, olhos cheios de malícia. Diga-me, você sequer terminou o ensino médio ou você desistiu para ter um bebê em um parque de trailers? A crueldade era tão específica, tão infundada, que parecia um tapa físico. Lágrimas picaram os olhos de Hannah. Ela pensou em sua mãe tremendo em sua cama, precisando daquela medicação. Ela teve que engolir seu orgulho. Eu peço desculpa, Sra. Sterling. Hannah sussurrou, curvando a cabeça. Eu irei pegar o gerente. Você tem toda a razão que irá, Genevieve zombou. E então você vai pegar seu casaco porque você está demitida. Henry, o gerente, materializou-se instantaneamente. Ele tinha um sexto sentido para o desastre. Ele viu Genevieve em pé. Ele viu as lágrimas nos olhos de Hannah. E ele fez seu cálculo instantaneamente. Os Sterling gastaram $50 mil por ano no Obsidian. Hannah era uma funcionária horista. A matemática era simples. Senhora Sterling, 1000 desculpas, Henry disse com voz grave, curvando-se baixo. Esta garota está lhe causando aflição? Ela é incompetente, Henry, Genevieve disse, sentando-se novamente e cruzando as pernas. Ela não consegue ler a lista de vinhos. Ela é iletrada. Isso estraga o ambiente ser servida por alguém tão estúpida. Henry virou-se para Hannah, seu rosto torcendo-se em uma máscara de fúria. Eu te disse um erro, apenas um, Henry. O texto está em antigo Occitan, Hannah disse baixinho, implorando.
Não é francês padrão, eu tentei explicar. Não minta para mim, Henri sibilou. Você envergonhou nossos convidados. Eu quero afora, Henry, Genevieve disse, pegando um palito de pão e quebrando-o ao meio. Agora mesmo. E quero que ela peça desculpas à mesa inteira por desperdiçar nosso tempo antes que ela vá. Faça ela dizer. Faça ela dizer. Eu sou uma garota sem educação que não pertence aqui. A crueldade do pedido fez até Patrick Sterling recuar. Jen, é o suficiente, ele murmurou. Não, não é. Genevieve estalou. Essas pessoas precisam aprender seu lugar. Se ela quer manter sua dignidade, ela deveria ter ficado na escola. Henry olhou para Hannah. Você ouviu a senhora. Peça desculpas, então esvazie seu armário. Hannah ficou ali, o centro da atenção da sala. Ela se sentiu despida. A humilhação queimava em seu peito como um carvão. Ela olhou para Genevieve, cujo rosto estava torcido em um sorriso triunfante. Ela olhou para Henri, que olhava para ela com desprezo. E então ela olhou para o terceiro homem, professor Alcott. Ele estava observando-a atentamente. Ele não estava olhando para seu uniforme. Ele estava olhando para seus olhos. Ele a tinha ouvido sussurrar sobre o antigo Occitan. Algo dentro. Hannah estalou. Não foi um estalo violento. Foi o som de uma corrente pesada se partindo. O medo de perder o emprego de repente desapareceu, substituído por uma clareza fria e afiada. Ela lembrou quem ela era. Ela lembrou as noites tardias na biblioteca bodleiana. Ela lembrou sua tese. Ela lembrou que ela falava 4 línguas fluentemente, enquanto Genevieve Sterling provavelmente não conseguiria pedir um sanduíche sem usar uma ofensa. Hannah endireitou suas costas. Ela cresceu 2 polegadas mais alta. Ela limpou a lágrima de sua bochecha, não com um tremor, mas com um deslize de determinação. Ela deu um passo em direção à mesa. Você quer que eu leia o menu, Sr. Sterling? Hannah perguntou. Sua voz não era mais suave. Era projetada, ressonante e perfeitamente controlada. O sotaque da garçonete assustada tinha ido embora. Em seu lugar estava o tom cortante e autoritário de uma acadêmica de Oxford. Genevieve piscou, confusa pela súbita mudança de comportamento. Com licença, você me chamou de iletrada, Hannah disse, travando os olhos com a esposa do bilionário. Você me acusou de adivinhar e você exigiu que eu lesse a entrada. Hannah estendeu a mão e pegou o livro de couro da mesa. Henry moveu-se para pará-la, mas Hannah lançou-lhe um olhar tão feroz que ele realmente congelou. Ela não olhou para o livro. Ela olhou diretamente para o professor Alcott. A entrada é para um closet de La Hache Safra de 1370, recuperada dos arquivos do papado de Avignon. Hannah falou, mas ela não falou em inglês. Ela falou em francês impecável e rápido, com o sotaque aristocrático perfeito da elite parisiense benedita. Ela mudou sem esforço para italiano para descrever a geografia da região. Então, olhando diretamente para Genevieve, ela recitou o verso original em latim inscrito na etiqueta, traduzindo-o em tempo real. Veum regum, rex venorum, o vinho dos reis, o rei dos vinhos. Contudo, avisa que quem bebe sem conhecimento bebe apenas vinagre. O restaurante inteiro estava em silêncio. Você podia ouvir um alfinete cair no carpete. Hannah fechou o livro com um baque suave. Eu não desisti do ensino médio, Sra. Sterling. Hannah disse, sua voz soando clara. Eu possuo um mestrado em linguística e era uma candidata a doutorado na Universidade de Oxford antes que a vida me exigisse cuidar de minha mãe moribunda. Eu falo 4 línguas, eu leio 6, e posso assegurar-lhe, a única coisa iletrada nesta mesa é sua compreensão do que constitui classe. A boca de Genevieve ficou aberta. Seu rosto virou um tom violento de vermelho batido, mas o verdadeiro drama ainda não tinha nem começado porque o professor Alcott, o homem quieto no canto, de repente se levantou. Ele estava olhando para Hannah como se ele tivesse visto um fantasma. Espere,
Alcott disse, sua voz tremendo. Você disse candidata a doutorado de Oxford? Ele apertou os olhos para ela, aproximando-se. Meu Deus! Alcott sussurrou. Você é Hannah. Hannah Linwood. Hannah olhou para ele confusa. Sim. Alcott virou-se para Patrick Sterling, seu rosto pálido. Patrick, você é um idiota. Com licença. Patrick engasgou. Você me trouxe aqui para traduzir as antigas escrituras de terra para o local da fábrica na Provença. Correto. Você disse que o dialeto era impossível de decifrar, que a batalha legal lhe custou 20 milhões de dólares porque ninguém pode provar o histórico de propriedade. Sim, Patrick disse, olhando entre a garçonete e o professor. A única pessoa no mundo que traduziu com sucesso os arquivos de propriedade provincial do século XIV é o autor do artigo Legados do Papado de Avignon. Alcott apontou um dedo tremendo para Hannah, e você acabou de deixar sua esposa tentar demiti-la. Genevieve parecia que ia ficar doente. O silêncio que tinha caído sobre. O Obsidian antes não era nada comparado ao vácuo que existia agora. Antes era o silêncio do desconforto. Agora era o silêncio do choque. Patrick Sterling olhou fixamente para o professor. O telefone em sua mão, ao qual ele tinha estado colado a noite toda, escorregou de seus dedos e chacoalhou no prato de porcelana caro. Linwood Patrick repetiu sua voz. A linguista de Oxford sobre quem você estava enviando e-mails. A que você disse que era inatingível. Professor Alcott ajustou seus óculos. Um olhar de profunda decepção apontado para o bilionário. Ela era inatingível, Patrick, porque ela deixou a academia 3 anos atrás para cuidar de sua mãe doente. Ninguém sabia para onde ela foi. E você, ele gesticulou ao redor da mesa. Você acabou de tentar humilhá-la por esporte por causa de uma garrafa de vinho que você nem apreciaria. O rosto de Genevieve tinha ido de vermelho para um branco pálido. A mudança de poder na sala era palpável. Era um peso físico. Ela tentou rir, mas saiu como uma tosse estrangulada. Tobias, não seja ridículo. Ela zombou, tentando recuperar o controle da narrativa. Olhe para ela. Ela é uma garçonete em uma camisa mal ajustada. Você está enganado. É um nome comum. Hannah não se moveu. Ela apenas manteve o olhar de Alcott, reconhecendo a verdade de suas palavras. Eu não estou enganado, Genevieve. Alcott disse friamente. Ele puxou seu próprio smartphone do bolso e tocou na tela algumas vezes. Ele virou a tela para Patrick. Esta é a página principal da escritura de terra da Provença. Aquela que está atrasando a construção de sua fábrica. Aquela que está custando a seus investidores 50 mil dólares por dia em atrasos. Patrick se inclinou, seus olhos escaneando o complexo script antigo na tela. E isto, Alcott continuou, tocando outro documento, é a tese de mestrado da senhorita Linwood sobre dialetos de direito de propriedade provinol do século XIV. Note a análise de sintaxe. Ela é a única pessoa viva que publicou trabalho sobre esta fraseologia legal específica. Patrick olhou para cima do telefone. Ele olhou para Hannah, realmente olhou para ela pela primeira vez a noite toda. Ele não via mais um avental manchado ou um rosto cansado. Ele viu a chave para destravar uma fortuna maciça. A realização o atingiu como um trem de carga. Se Alcott estava certo, sua esposa tinha acabado de insultar brutalmente a única pessoa que poderia salvar sua expansão europeia. Senhorita Linwood, Patrick gaguejou, levantando-se lentamente. A arrogância tinha ido embora, substituída pelo cálculo desesperado de um empresário encurralado. Por favor, sente-se, ele gesticulou para a quarta cadeira vazia em sua mesa. Henry, o gerente, quase desmaiou. Uma garçonete sentada em uma mesa principal. Isso quebrou todas as regras do restaurante. Patrick, Genevieve sibilou, agarrando seu braço. O que você está fazendo? Você não pode convidar a ajuda para sentar conosco. As pessoas estão assistindo. Patrick arrancou seu braço de seu aperto. Seus olhos eram duros. Cale a boca, Genevieve.
As palavras eram quietas, mas elas eram letais. Genevieve recuou como se ele a tivesse golpeado. Você fez dano suficiente esta noite. Patrick rosnou para sua esposa. Ele virou-se para Hannah, seu comportamento mudando instantaneamente para charme psicofântico. Hannah, se eu puder chamá-la assim, parece ter havido um terrível mal-entendido. Minha esposa, ela é frequentemente impetuosa. Por favor, junte-se a nós. Precisamos conversar. Hannah permaneceu firme. Ela não se moveu em direção à cadeira. Ela olhou para o homem que 5 minutos atrás nem tinha se incomodado em olhar para ela enquanto sua esposa a dilacerava. Estou no turno, Sr. Sterling, Hannah disse friamente. E de acordo com sua esposa, sou incompetente e demitida. Devo ir esvaziar meu armário. Ela se virou para ir embora. Era uma aposta maciça. Se ela saísse por aquela porta, ela poderia perder tudo. Mas ela sabia intelectualmente que ela tinha as cartas. Não, espere. Patrick praticamente se atirou pela mesa. Henry, você não está demitido. Henry, diga a ela que ela não está demitida. Henry balançou a cabeça como um boneco de painel. Não, não, claro que não. A senhorita Linwood é um membro valioso de nossa equipe. Hannah parou. Ela virou-se lentamente. Não quero ser um membro valioso de sua equipe, Henry. Quero respeito. Ela olhou para Patrick. Você precisa desses documentos traduzidos até segunda-feira para a audiência do Conselho de Zoneamento Europeu, não precisa? Patrick empalideceu. Como você sabia disso? A série de palestras do professor Alcott na Bodleiana 4 anos atrás mencionou a crescente pressão sobre disputas históricas de terras no sul da França. Eu me mantenho atualizada com minha leitura, ela disse secamente. Você está desesperado. Eu te pago, Patrick disse rapidamente. Diga seu preço. O triplo do que você ganha aqui em 1 ano. Apenas sente-se e olhe os documentos. Hannah pensou nas contas do hospital empilhadas em sua mesa de cozinha. O peso esmagador da dívida. Esta era a escotilha de fuga. Mas então ela olhou para Genevieve. A mulher estava fervendo de raiva, seus olhos cheios de veneno, furiosa por ser silenciada por seu marido e ofuscada por uma serva. Se Hannah pegasse o dinheiro agora, Genevieve ainda venceria. Genevieve ainda acreditaria que dinheiro poderia comprar dignidade. Dinheiro não é suficiente, Sr. Sterling, Hannah disse baixinho. A tensão no restaurante era tão espessa, parecia difícil respirar. Clientes em mesas ao redor tinham desistido de toda a pretensão de comer. Eles estavam abertamente olhando. Suas refeições caras ficando frias. Isso era melhor teatro do que a Broadway. Não é suficiente. Patrick parecia perplexo. Hannah, estou falando de uma taxa de consultoria de 6 dígitos por 1 semana de trabalho. Eu sei do que você está falando, Hannah disse, e minha resposta é não. A menos que ela deixou a palavra pairar no ar. A menos que o quê? Patrick pressionou. Hannah caminhou lentamente de volta para a mesa. Ela não olhou para Patrick. Ela olhou diretamente para Genevieve, que estava vibrando com raiva suprimida. Você me pediu para fazer algo antes, Sra. Sterling, Hannah disse calmamente. Você queria que eu pedisse desculpas à mesa. Você queria que eu dissesse, eu sou uma garota sem educação que não pertence aqui. Genevieve estreitou os olhos. E você deveria. Você pode ter lido alguns livros antigos, mas você ainda é apenas uma garçonete vestindo a camisa suja de outra pessoa. Hannah acenou com a cabeça lentamente. Talvez. Mas eu sou a garçonete que segura o acordo de 20 milhões deles do seu marido em suas mãos. Hannah colocou ambas as mãos chatas na toalha de mesa branca e se inclinou perto de Genevieve. Eu irei traduzir seus documentos, Sr. Sterling. Hannah disse, sua voz de aço. Em uma condição, sua esposa deve se levantar agora mesmo na frente de todos nesta sala e me pedir desculpas. Não uma desculpa falsa. Ela deve dizer a palavra exata que ela tentou me forçar a dizer. Genevieve boquiabriu. Você deve estar insana. Ela deve dizer, eu sou uma mulher arrogante, cruel.
E eu estava errada em julgá-la com base em sua posição na vida. Eu peço desculpas pela minha ignorância. Hannah recitou as palavras lentamente, enfatizando cada uma. O ultimato atingiu a mesa como uma bomba. Genevieve soltou um guincho de risada. Sua pequena pirralha caçadora de fortunas. Você acha que eu jamais pediria desculpas a você? Patrick, jogue-a fora. Tenha ela presa por extorsão. Ela olhou para seu marido, esperando que ele compartilhasse sua indignação, esperando que ele defendesse sua honra. Patrick não olhou para ela. Ele estava olhando para seu telefone novamente, rolando um e-mail de seus investidores detalhando as perdas catastróficas se o acordo falhasse na segunda-feira. Ele olhou para o professor Alcott, que deu um aceno lento e confirmador, isso era real. Patrick Sterling era um homem que amava dinheiro mais do que amava qualquer outra coisa na Terra. Certamente mais do que amava o orgulho de sua esposa. Ele lentamente virou-se para Genevieve. Seus olhos eram frios, pesos mortos. Faça isso, Genevieve. Genevieve olhou para ele como se ele tivesse começado a falar em línguas. O que você disse? Peça desculpas a ela. Diga a palavra que ela te disse para dizer. Patrick, você está louco? Eu sou a senhora Patrick Sterling. Eu não peço desculpas à ajuda. Sua voz estava subindo para um tom histérico. Você o faz se você quiser permanecer, senhora Patrick Sterling, ele disse. Não foi um grito. Foi uma declaração plana de fato, alta o suficiente apenas para a mesa deles ouvir. Este acordo vale mais do que seu ego. Estamos alavancados até o pescoço nesta expansão europeia. Se Hannah não traduzir essas escrituras, perdemos os investidores. Se perdermos os investidores, o castelo de cartas cai. Você me entende? Poderíamos perder tudo. A cor esvaziou do rosto de Genevieve completamente. Ela olhou ao redor da sala. Ela viu os rostos de seus colegas, as socialites com quem ela competia, os colunistas de fofocas que ela tentava impressionar. Todos estavam assistindo, esperando por sua humilhação. Patrick, por favor, ela sussurrou. Lágrimas de medo genuíno brotando em seus olhos agora, não lágrimas de crocodilo. Terror real de perder seu status. Não me faça fazer isso. Pessoas estão assistindo. Então eles verão você fazer a coisa certa por uma vez em sua vida. Patrick estalou. Ele olhou para seu relógio. Você tem 10 segundos, Genevieve. Ou eu ligo para meus advogados e nós discutimos o acordo pré-nupcial. O fio pairou pesado no ar. O acordo pré-nupcial. Era lendário por quão inquebrável era. Se ele a divorciasse por justa causa, ela sairia com nada além de suas roupas. Genevieve Sterling, a rainha do Upper East Side, olhou para a garçonete que ela tinha tentado destruir. Ela olhou para o avental manchado. Ela olhou nos olhos calmos e inflexíveis de Hannah. Genevieve, lentamente, tremendo, empurrou sua cadeira para trás. O som de arrastar era agonizantemente alto na sala silenciosa. Ela se levantou. Suas pernas estavam tremendo. Sua voz rachou. Ela teve que limpar sua garganta. Mais alto, por favor, Hannah disse suavemente, para que as pessoas lá atrás possam ouvi-la. Genevieve fechou os olhos, engolindo a bile subindo em sua garganta. Eu sou uma mulher arrogante e cruel. Genevieve engasgou, as palavras com gosto de cinzas, e eu estava errada em julgá-la com base em sua posição na vida. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas pela minha ignorância. Ela abriu os olhos. Uma única lágrima de pura fúria e vergonha rolou por sua bochecha perfeitamente maquiada. Ela olhou para Hannah com um ódio que poderia queimar cidades. Hannah não sorriu. Isso não era sobre vingança. Era sobre equilíbrio. Desculpa, aceita. Senhora Sterling, Hannah disse. Você pode sentar-se. Genevieve desabou em sua cadeira, enterrando seu rosto em suas mãos, totalmente derrotada. O silêncio que se seguiu à desculpa forçada de Genevieve Sterling não estava vazio. Era pesado,
sufocante e absoluto, era o tipo de silêncio que geralmente segue um tiro. Genevieve sentou-se congelada, suas mãos ainda cobrindo seu rosto, seus ombros sacudindo em um ritmo de soluços irregulares e silenciosos. A mulher que tinha governado a cena social de Nova York por uma década, que tinha aterrorizado a equipe de peso de Hamptons, a rua Trops, tinha sido reduzida a uma estátua trêmula de humilhação. Hannah ficou sobre ela. Ela não se gabou. Ela não sorriu. Ela simplesmente observou, sua expressão ilegível. Para Hannah, isso não era sobre vitória. Era sobre equilíbrio. Era sobre o universo corrigindo uma falha. Por 10 longos segundos, ninguém se moveu. Os clientes nas mesas ao redor, Senador Miller na mesa 5, o produtor da Broadway na mesa 2, os herdeiros do petróleo na mesa 8, sentaram com seus garfos suspensos na metade do caminho até suas bocas. Eles tinham testemunhado discussões públicas antes, mas nunca um desmantelamento completo de um titã como Genevieve Sterling por uma mulher em um uniforme de poliéster. Então o som se quebrou. Começou da parte de trás da sala, perto das portas giratórias da cozinha, onde os ajudantes de garçom se aglomeravam nas sombras. Uma única salva de palmas, lenta, palmas, palmas, palmas. Era o professor Alcott. Ele estava de pé, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho profissional e vindicação pessoal. Os aplausos se espalharam como um incêndio. Primeiro o petroleiro se juntou, então o senador, e em momentos, metade do restaurante estava de pé. Não eram aplausos educados, era estrondoso. Era uma liberação de tensão, um reconhecimento coletivo de que algo justo, algo raro, tinha acontecido em uma sala, geralmente governada por dinheiro e pretensão. Genevieve encolheu-se com o som, encolhendo-se em si mesma como se os aplausos fossem golpes físicos. Patrick Sterling não aplaudiu. Ele nem olhou para sua esposa. Ele já estava digitando furiosamente em seu telefone, a luz azul iluminando um rosto que tinha mudado de constrangimento para cálculo predador frio. O drama emocional tinha acabado. A transação comercial tinha começado. Ele deslizou o telefone pela toalha de mesa branca impecável, empurrando o copo de vinho de cristal intocado. Os arquivos estão criptografados neste e-mail, Patrick disse, sua voz cortando os aplausos, afiada e transacional. Ele olhou para Hannah não como uma garçonete, nem mesmo como um ser humano, mas como um ativo de alto valor que ele tinha acabado de adquirir. Minha equipe legal já está redigindo o acordo de não divulgação. Você pode começar esta noite? Hannah olhou para o telefone. Era o modelo mais recente, custando mais do que seu aluguel mensal. Ela olhou para Patrick, então para a mulher chorando ao lado dele, e finalmente para a sala de jantar que tinha se transformado de uma jaula em um palco. Não, Sr. Sterling. Hannah disse, sua voz calma, mas carregando sem esforço sobre os aplausos que desvaneciam. Patrick franziu a testa, sua testa franzindo. Com licença, eu pensei que tínhamos um entendimento. O dinheiro. Eu não posso começar esta noite. Hannah interrompeu, um pequeno sorriso seco tocando seus lábios. Ela virou sua cabeça ligeiramente para olhar em direção à estação de serviço onde Henry, o gerente, estava se encolhendo atrás de uma samambaia decorativa. Eu tenho que terminar meu turno. Henry fica muito chateado quando o trabalho lateral não é feito, e tecnicamente eu ainda estou no relógio por mais 45 minutos. Foi um golpe mestre de ironia. Ela estava usando as regras mesquinhas que tinham sido usadas para oprimi-la para ditar o ritmo da negociação. A cabeça de Patrick estalou em direção à estação de serviço. Henry, o gerente, pulou como se eletrocutado. Ele emergiu de trás da folhagem, limpando o suor de sua testa com um guardanapo, seu bigode geralmente impecável tremendo nervosamente. Ele correu para a mesa, curvando-se tão baixo que parecia estar inspecionando o carpete. Sim, Sr. Sterling. Mil desculpas, Sr. Sterling.
Eu estava apenas chamando a segurança para ter essa garota removida para que ela pare de incomodá-lo. Henry não tinha processado a mudança na sala. Ele ainda estava operando no velho roteiro. O cliente está sempre certo. A equipe é descartável. Patrick olhou fixamente para ele. Era um olhar de puro, não adulterado desgosto. Você está chamando a segurança? Patrick repetiu sua voz perigosamente baixa. Sim, senhor. Imediatamente, senhor, para proteger sua noite. Henry gaguejou, estendendo a mão para agarrar o braço de Hannah. Venha você. Você causou problemas suficientes. Pegue sua bolsa e não a toque. Patrick latiu. O comando estalou como um chicote. Henry congelou, sua mão a polegadas do cotovelo de Hannah. Você é um idiota, Henry, Patrick disse levantando-se. Ele abotoou seu paletó, sua presença pairando sobre o gerente baixo. Você tem uma candidata a doutorado de Oxford servindo água em seu estabelecimento e você a tratou como um cachorro vadio. Você quase me custou uma aquisição de 20 milhões de dólares porque você não tem a inteligência para reconhecer talento quando está parado bem na sua frente. Eu não sabia. Henry guinchou, seu rosto esvaziando de cor. É seu trabalho saber, Patrick disse friamente. Ela não está demitida, Henry. Você está. As palavras pairaram no ar. Henry piscou, sua boca abrindo e fechando como um peixe em um cais. Sr. Sterling, por favor. Eu estou no Obsidian há 12 anos. Eu tenho uma hipoteca e ela tem uma mãe doente, Patrick disse, gesticulando para Hannah. Mas você não se importou com isso quando você disse a ela para esvaziar seu armário, não é? Patrick não disse isso por bondade. Ele disse isso porque ele respeitava o poder, e Hannah atualmente detinha o poder. Defendê-la era um movimento estratégico para assegurar sua lealdade para o trabalho de tradução. Saia da minha vista. Patrick o dispensou com um aceno de sua mão. Se eu te vir neste prédio quando sairmos, eu vou me certificar de que a única coisa que você gerencia nesta cidade é uma fritadeira profunda. Henry olhou ao redor da sala, implorando com seus olhos por apoio. Mas os clientes olharam para longe. Ele tinha sido um tirano para a equipe e um psicofanta para os ricos por muito tempo. Ele não tinha mais aliados, ombros caídos. Henry virou-se e fez a longa, solitária caminhada até as portas da cozinha, arrancando sua etiqueta de nome enquanto ia. Hannah o observou ir. Ela sentiu um lampejo de pena, mas foi breve. Ele tinha feito suas escolhas. Certo, Patrick disse, virando-se para Hannah. Agora que o lixo foi levado para fora, meu motorista está lá fora. Estamos indo para meu escritório na Sterling Tower. Minha equipe está se reunindo agora. Hannah não se moveu imediatamente. Ela virou-se para a mesa onde seu bloco de notas e caneta estavam. Ela os pegou. Ela caminhou até a cadeira onde Genevieve ainda estava chorando baixinho. Hannah colocou o bloco de notas suavemente. Senhora Sterling, Hannah disse suavemente. Genevieve olhou para cima. Sua máscara de cílios estava escorrendo em estrias pretas por suas bochechas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Pela primeira vez, ela parecia sua idade. O verniz de glamour intocável tinha sumido. A mancha no vidro, Hannah disse, sua voz baixa apenas para os ouvidos de Genevieve. Não era uma mancha, era um reflexo do lustre. Às vezes vemos falhas nas coisas simplesmente porque estamos procurando por elas. É um reflexo de nossa própria infelicidade. Genevieve olhou fixamente para ela, seu lábio tremendo. Ela abriu a boca para retrucar, para atacar, mas nada saiu. A verdade disso a silenciou. Adeus, Sra. Sterling, Hannah disse. Ela virou-se para o professor Alcott. O velho homem deu um passo à frente e pegou ambas as mãos dela nas suas. Seu aperto era quente e firme, uma âncora na tempestade. Você foi brilhante, Hannah, Alcott sussurrou. Seu pai teria ficado tão orgulhoso. Obrigado, Tobias, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez, desde que ela era sua aluna. Eu posso precisar de uma carta de referência. Eu não acho que vou manter este trabalho.
Alcott riu, seus olhos enrugando. Minha querida, depois desta noite você não precisará de referências. Você será quem as escreverá. Vá, vá salvar seu império. Hannah desamarrou seu avental. O nó nas costas estava lá apertado, teimoso, assim como a pobreza em que ela tinha vivido por 3 anos. Ela o puxou e ele cedeu. Ela puxou o tecido preto sobre sua cabeça, dobrando-o cuidadosamente porque ela era uma profissional mesmo agora, e o colocou na parte de trás da cadeira. Ela estava usando suas próprias roupas por baixo, uma blusa branca simples e calças pretas. Sem o avental, ela parecia diferente, mais leve. Estou pronta, Sr. Sterling, ela disse. A chuva tinha se intensificado. Ela batia contra o teto do Maybach preto, esperando no meio-fio. Mas dentro o mundo estava silencioso e cheirava a couro rico e ar climatizado. Hannah sentou no banco de trás, virada para trás no arranjo de assentos do clube. Patrick Sterling sentou-se oposto a ela. Professor Alcott sentou-se ao lado dele. A divisória para o motorista estava fechada. Enquanto o carro se afastava do Obsidian, deslizando pelas ruas molhadas de Manhattan como um tubarão por água escura, Patrick serviu uma bebida do decantador de cristal do carro. Ele não ofereceu um a Hannah. Vamos falar de números, Patrick disse, pulando formalidades. O documento tem 40 páginas, dialeto arcaico, terminologia legal. Alcott diz que é impossível para um leigo. Eu preciso de uma tradução certificada para os tribunais de zoneamento franceses até segunda-feira de manhã. Isso lhe dá aproximadamente 48 horas. Hannah sentou-se para trás, suas mãos dobradas em seu colo. Ela estava exausta. Seus pés pulsavam de ficar em pé por 6 horas, mas sua mente estava afiada como uma navalha. Eu não cobro por hora, Sr. Sterling, Hannah disse. Eu cobro pela complexidade. Patrick tomou um gole de seu whisky. Eu ofereci 50 mil de adiantamento e 150 na conclusão. 200 mil. Isso é mais do que justo. Isso é uma vitória na loteria para alguém em sua posição financeira. Ele estava tentando alavancar sua pobreza novamente. Ele sabia que ela estava desesperada. Hannah olhou pela janela para as luzes borradas da cidade. Ela pensou nas chamadas de cobrança, a ameaça de despejo, o custo dos medicamentos experimentais de neurologia em Zurique. 200 mil liquidaria a dívida. Sim, mas não asseguraria o futuro. Ela olhou de volta para Patrick. A terra que você está tentando adquirir na Provença, Hannah começou, relembrando os detalhes das antigas palestras de Alcott e o breve vislumbre do documento. É o antigo vinhedo da abadia de São Vítor, não é? Patrick pausou, o copo na metade do caminho até seus lábios. Sim, e você pretende construir uma fábrica de microprocessadores nele, ela continuou, porque o lençol freático lá é unicamente adequado para sistemas de resfriamento, e o governo local está oferecendo um paraíso fiscal para desenvolvimento de tecnologia. Os olhos de Patrick se estreitaram. Você sabe muito para uma garçonete. Eu te disse, eu leio. Ela respondeu, aqui está o problema, Sr. Sterling. O documento que você tem não é apenas uma escritura, é uma bula papal do papado de Avignon. Provavelmente contém uma cláusula sis stantibus, uma cláusula que reverte a propriedade para a igreja se a terra for usada para propósitos profanos. Professor Alcott ofegou suavemente. Meu Deus, ela está certa. Eu não tinha pensado em verificar a colossa. Patrick olhou entre eles. Inglês, por favor. Isso significa, Hannah disse, inclinando-se para a frente, que se você traduzir o documento incorretamente, ou se você perder a nuance das restrições teológicas, você poderia comprar a terra, construir sua fábrica de 100 milhões anuais, e então ter o Vaticano apreendê-la toda 5 anos a partir de agora legalmente. Você não precisa apenas de uma tradução, Sr. Sterling. Você precisa de uma interpretação de brecha. O carro estava silencioso. A chuva batia ritmicamente no teto. Patrick Sterling lentamente baixou seu copo. Ele percebeu finalmente que ele não estava contratando um tradutor.
Ele estava contratando um salvador. O que você quer? Patrick perguntou. Sua voz era diferente agora, respeitoso. 250 mil dólares, Hannah disse firmemente. Patrick abriu a boca para concordar imediatamente. Era um roubo, mas Hannah levantou uma mão. Livre de impostos, ela adicionou. Pago como uma taxa de consultoria para uma corporação que eu formarei amanhã. Além disso, você cobrirá a transferência imediata de minha mãe, Elizabeth Linwood, para o Centro de Neurologia Bernstein, em Zurique, incluindo o transporte aéreo privado e os primeiros 6 meses de tratamento. Patrick piscou. Ele fez a matemática mental. O voo e o tratamento custariam mais 100 mil. Facilmente, isso é caro. Patrick grunhiu. A fábrica está projetada para gerar 400 milhões por ano, Hannah replicou. Estou pedindo menos de 1% da sua receita do primeiro ano para garantir que você realmente possua a terra. Patrick olhou fixamente para ela. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso agradável, mas era genuíno. Ele reconheceu um assassino. Feito, Patrick disse. Ele estendeu sua mão. Hannah olhou para a mão que a tinha dispensado antes, a mão de um homem que tinha permitido a crueldade de sua esposa por anos, até que se tornou inconveniente. Ela a apertou. Negócios eram negócios. A Sterling Tower era um monólito de vidro e aço em Midtown. O 8º andar era inteiramente dedicado ao conselho legal particular de Patrick. Quando Hannah entrou, ladeada por Patrick e professor Alcott, uma equipe de 5 advogados corporativos caros internos sob medida se levantou. Eles pareciam confusos ao ver uma mulher em uniforme de garçonete menos o avental entrando em seu santuário. Esta é a senhorita Linwood, Patrick anunciou, jogando seu casaco em um sofá de couro. Ela é a consultora principal no projeto ProAncesse. Dê a ela o que ela precisar. Se ela pedir uma xícara de café, você o prepara você mesmo. Se ela pedir a lua, você liga para a NASA. Entendido? Os advogados acenaram, atordoados. Sim, Sr. Sterling Hannah não perdeu tempo. Eu preciso de uma estação de trabalho com monitores duplos. Acesso ao repositório digital dos arquivos secretos do Vaticano. Eu assumo que você tem um login corporativo. Se não, professor Alcott pode usar suas credenciais acadêmicas. E eu preciso de café. Preto, 3 açúcares. Pelas próximas 36 horas, Hannah não dormiu. Ela sentou-se em uma sala de conferências com paredes de vidro, cercada por recipientes de comida para viagem e pilhas de livros de referência que os auxiliares jurídicos tinham corrido para a biblioteca pública para buscar. Era um trabalho extenuante. O texto era um pesadelo de tinta desbotada, latim abreviado e dialeto orchaton obscuro. Era um quebra-cabeça linguístico projetado para confundir coletores de impostos do século XIV, muito menos advogados modernos. Mas enquanto Hannah trabalhava, algo milagroso aconteceu. A exaustão dos últimos 3 anos, a fadiga física de esfregar mesas e carregar bandejas pesadas desapareceu. Foi substituída pela exaltação intelectual que ela tinha sentido tanta falta desesperadamente. Seu cérebro, faminto por um desafio, se banqueteou na complexidade. Ela não era a garçonete aqui. Ela era a especialista. Advogados com o dobro de sua idade vieram para fazer-lhe perguntas, esperando pacientemente enquanto ela decifrava um tempo verbal que mudava a responsabilidade legal de uma cláusula. Professor Alcott sentou-se por perto, revisando suas traduções, ocasionalmente murmurando com deleite em sua elegância de fraseado. Às 4 a.m., na manhã de segunda-feira, 10 horas antes do prazo, Hannah digitou o ponto final. Está feito, ela sussurrou, sua voz rouca. Ela apertou imprimir. A impressora a laser zumbiu, cuspindo a tradução certificada. Incluía a solução alternativa crítica em relação à cláusula de propósitos profanos,
reinterpretando a fábrica como um centro para o avanço do conhecimento humano que se encaixava na isenção teológica. Patrick Sterling, que tinha estado dormindo no sofá de couro, sentou-se. Ele pegou o documento escaneando o resumo. Ele olhou para os advogados. O conselho principal, um homem chamado Harrison, acenou com a cabeça com admiração. É inquebrável, Patrick. Ela encontrou um precedente em uma decisão de tribunal eclesiástico de 1390. Estamos liberados para construir. Patrick soltou um fôlego que ele parecia ter estado segurando por um mês. Ele olhou para Hannah. Seus olhos estavam com bordas vermelhas. Seu cabelo estava se soltando de seu coque. E ela parecia que poderia desabar. Você é um mago, Patrick disse. Eu sou uma linguista, Hannah corrigiu, levantando-se e esticando suas costas rígidas. Verifique seu e-mail, Sr. Sterling. Acabei de lhe enviar a fatura. Patrick riu. Ele puxou seu telefone. Transferência bancária autorizada. Você deveria vê-la agora. Hannah não verificou sua conta bancária imediatamente. Ela saiu da sala de conferências pelo corredor silencioso até as janelas do chão ao teto que davam para a cidade de Nova York. O sol estava apenas nascendo. O céu era um roxo machucado, sangrando em dourado sobre o East River. A cidade parecia pacífica desta altura. Ela puxou seu telefone. Suas mãos estavam tremendo, mas não de medo desta vez. De adrenalina, de alívio. Ela abriu seu aplicativo bancário. Saldo. 250.042. Lingling. Ela olhou fixamente para o número. Ela contou os zeros. Ela atualizou a página apenas para ter certeza de que era real. Lágrimas brotaram em seus olhos quentes e rápidas. Ela pressionou o telefone em seu peito e soltou um soluço que era meio riso, meio choro. O peso do mundo, a gravidade esmagadora da pobreza que a tinha prendido desde que seu pai morreu, tinha sumido. Ela discou o número que ela sabia de cor. O número que ela geralmente temia ligar. Hospital Rua Judas, faturamento. Uma voz cansada respondeu. Oi, aqui é Hannah Linwood, ela disse. Sua voz era forte. Estou ligando sobre minha mãe, Elizabeth Linwood. Senhorita Linwood. A voz do outro lado tornou-se simpática, mas firme. Nós discutimos isso. A menos que você possa fazer o pagamento mínimo de 5.000 hoje, nós temos que transferi-la para a instalação estadual. Nós não podemos. Não estou ligando para fazer um pagamento mínimo. Hannah interrompeu. Oh, estou ligando para pagar o saldo na íntegra, Hannah disse. As palavras tinham um sabor mais doce do que o melhor vinho. E eu preciso que você prepare os registros médicos dela para transferência. Uma equipe de transporte médico particular estará lá ao meio-dia para levá-la ao campo de aviação. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O som de digitação disse, senhorita Linwood, o saldo é de mais de $80.000. Eu sei, Hannah disse, assistindo o sol romper o horizonte. Vocês aceitam Visa? Uma hora depois, Hannah saiu da Sterling Tower. Ela ainda estava usando sua blusa branca de garçonete e calças pretas, mas ela se portava como realeza. Professor Alcott a acompanhou até o meio-fio. A chuva tinha parado. O ar da manhã estava fresco e limpo. O que você fará agora? Alcott perguntou. Depois de Zurique, Hannah olhou para a rua movimentada, para as pessoas correndo para empregos que odiavam, para a cidade acordando. Vou terminar meu doutorado, ela disse. E então eu acho que vou escrever um livro sobre o papado de Avignon. Alcott perguntou. Hannah sorriu. Talvez, ou talvez sobre outra coisa. Sobre como as palavras têm poder. Sobre como a linguagem é a única coisa que nos separa dos animais. Ela chamou um táxi. Um táxi amarelo parou. Não era um Maybach, mas era dela. Ela estava pagando por ele. Hannah, Alcott chamou enquanto ela abria a porta. Ela virou-se. Genevieve, ele disse. Você acha que ela aprendeu alguma coisa? Hannah pensou na mulher chorando no restaurante. A mulher que tinha construído uma fortaleza de diamantes para esconder sua própria insegurança. Eu não sei, Hannah disse honestamente. Mas eu aprendi algo. O que é?
Que eu nunca quero ser alguém que faz outra pessoa se sentir pequena, Hannah disse. Porque você nunca sabe quando a pessoa em que você está pisando é a única que pode te salvar. Ela entrou no táxi. Para onde também? O motorista perguntou, observando seu uniforme no espelho retrovisor. Hannah olhou para seu reflexo. Ela viu os olhos cansados. Sim, mas ela também viu o fogo atrás deles. Ela viu o futuro. Aeroporto JFK, Hannah disse. Terminal Internacional. Eu tenho um avião para pegar. Enquanto o táxi se fundia no tráfego da manhã, Hannah Linwood não olhou para trás para o arranha-céu. Ela não olhou para trás para o restaurante. Ela olhou para frente para a luz. A garçonete tinha ido. A doutora estava. Que jornada para Hannah, de ser silenciada e envergonhada a segurar as chaves do reino. É uma história que parece quase boa demais para ser verdade, mas toca em algo muito real. O valor invisível de cada pessoa que encontramos. Genevieve Sterling cometeu um erro que lhe custou sua dignidade, mas deu a Hannah a oportunidade de reclamar a dela. Isso faz você se perguntar quantas Hannahs nós passamos hoje sem perceber. Quantas vezes subestimamos alguém por causa de seu trabalho, suas roupas ou seu sotaque? Eu quero saber o que você teria feito nos sapatos de Hannah. Você teria ajudado Patrick Sterling depois da maneira como ele te tratou? Ou você teria deixado o acordo falhar apenas para vê-lo sofrer? É uma escolha difícil, justiça ou misericórdia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E ouça, se você gostou desta história, por favor me faça um grande favor. Aperte aquele botão de curtir. Isso diz ao YouTube que você quer mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete de que o azarão pode vencer. E se você ainda não o fez, esmague aquele botão de inscrição e ligue as notificações. Temos uma história louca vindo na próxima semana sobre um homem sem teto que deixou uma herança de $1 bilhão para um cachorro vira-lata. Você não quer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, seja gentil. Você nunca sabe com quem você está falando.